Nesse vídeo aqui você vai entender por que é que o governo faz bloqueio de despesas e contingenciamento de gastos, também conhecido como limitação de empenho e movimentação financeira. Meu nome é Sérgio Machado, eu sou consultor de orçamento do Senado Federal e professor de Direito Financeiro, e hoje nós vamos conversar sobre um relatório importantíssimo para a saúde das nossas finanças públicas. É o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, tá? Então, para começar, vamos ver o que são, né, receitas, relembrar o que são receitas e despesas primárias, tá? Você pode pensar receitas e despesas primárias como se fossem aquelas receitas e despesas recorrentes, digamos assim, aquelas mais normais. Mas também pode pensar como elas, como e despesas que não são financeiras. E o que seriam financeiras? Seriam, olha aqui, ó, na parte das receitas, seriam títulos, operações de créditos, juros, na mesma forma lá na despesa, olha, juros, amortizações da dívida, tudo isso é financeiro. O que não for financeiro vai ser primário, tá? Aqui na parte das receitas, olha só, o que é primário? Tributo, contribuição, que pode ser até uma redundância, né? Mas tributos, contribuições, concessões, na parte das despesas, né? Saúde, educação, pagamento de pessoal, encargos, previdência, tá? Esse tipo de coisa. E a gente usa isso para quê? Por que a gente divide receitas e despesas, né, nessa classificação aqui, entre primárias e financeiras? Por quê? Para a gente descobrir o resultado primário, tá? Por que o resultado primário é importante? Porque ele nos mostra o esforço que o governo está fazendo para diminuir ou aumentar a sua dívida, tá certo? Nessa equação, nesse esforço, a gente está tirando da equação tudo que for financeiro. Claro que no final das contas, essas receitas financeiras e despesas financeiras, elas vão entrar no cálculo, tá? Para saber se a nossa dívida aumentou ou diminuiu. Mas para saber o esforço, já que isso aqui não está muito no controle do governo, para a gente saber o esforço, então a gente vai pegar só isso aqui, só o que é primário. E quando a gente pega receita primária menos despesa primária, a gente chega no resultado primário. Tá? E se a gente tem receita maior do que despesa, a gente tem o que a gente chama de superávit primário. E se a gente tem despesas primárias, né, maiores do que receitas primárias, a gente tem um déficit primário, tá certo? Lembrando que, como a gente falou aqui, tudo que for financeiro não entra nesse cálculo aqui do resultado primário, vai entrar só no próximo passo, que é quando a gente vai ter o resultado nominal, beleza? Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero que você entenda, o relatório de avaliações de receitas e despesas primárias, tá? Que eu vou abreviar aqui para RARDP, tá? Ele é um relatório de projeções, tá? Projeções. Então, não é que eu não vou fazer o seguinte, ó, não é a coluna A mais a coluna B mais a coluna C que dá igual aqui a coluna C. Não é isso, tá? Vou apagar aqui. Não é isso. O que a gente tem aqui é a projeção nesse momento aqui, eu vou chamar de projeção 1, depois a gente tem a projeção nesse segundo momento aqui, depois a gente tem a projeção nesse terceiro momento. Então veja que é uma projeção, né, ao longo do ano, e quanto mais perto do final do ano eu chego, mais fácil fica de fazer uma projeção, né? É muito mais difícil fazer uma projeção em janeiro até dezembro, e é muito mais fácil fazer uma projeção se eu estou ali em setembro, outubro e tenho que fazer alguma coisa até dezembro, tá certo? Então veja que essa aqui é a projeção, essa primeira coluna, coluna A, é a projeção no momento da publicação da LOA 2025, tá? Aí depois a gente teve a projeção, né, a atualização dessa projeção após o quarto bimestre, né, que foi essa aqui, e depois a gente tem a avaliação após o quinto bimestre. Aí a gente diz, olha, tá aqui a diferença, ó, né? A gente, né, viu que diminuiu, né, 2.182 aqui da nossa projeção inicial, tá certo? Enfim, o que eu quero que você entenda aqui é que ele é um relatório de projeção. E ele é assim por quê? Né? Por que a gente vai fazer, né, esse monte de projeção aqui? Porque o RARDP, ele controla basicamente duas regras fiscais que a gente tem aqui no Brasil, que são muito fundamentais para as nossas finanças públicas, tá?
Quais são essas duas regras? A regra número 1 é o teto de gasto, tá? Sim, ele ainda existe, ele é estabelecido atualmente, né, pela Lei Complementar 200 de 2023, que instituiu lá o, como diz aqui, novo arcabouço fiscal, ou então, mais formalmente, que é assim que fala lá na Lei Complementar, o regime fiscal sustentável, tá? RFS, tá? E o que que ele é? Ele é um limite, tá, individualizado, quer dizer, para cada poder executivo, legislativo, judiciário, cada um tem o seu limitezinho, tá? É um limite de despesas primárias. Olha só como é que é o relatório aqui que a gente está estudando, né? Relatório de avaliação de receitas e despesas primárias. Então, por isso que ele aparece aqui no RARDP, tá certo? E esse teto serve justamente para a gente não gastar tanto, tá certo? E por que não gastar tanto, professor? Para a gente não se endividar. E qual seria o problema da gente se endividar? Bom, além de ter uma dívida, um principal da dívida maior, né? Quer dizer, é muito mais confortável você dever R$ 1.000 do que você dever R$ 100.000. Então, além de você ter um principal menor, você também vai ter juros menores, né? Você vai ter menos juros para pagar. E o problema de você ter um principal, uma dívida muito grande e juros muito grandes para pagar é porque isso vai consumindo o seu orçamento corrente, o seu orçamento vigente, o presente, tá? Você, de forma que você em algum momento vai ter que escolher, né, fazer coisas novas ou pagar as coisas antigas. É como aquela pessoa que tem muita dívida, né, na fatura do cartão de crédito, vai chegar uma hora que ela vai receber o salário dela e ela vai ter que escolher. Poxa, e agora? Ou eu pago as contas do mês, ou eu pago as contas atrasadas aqui. Essa é a situação que a gente quer evitar aqui nas finanças públicas, tá certo? Inclusive, quando a gente fala disso, né, dos juros começar a comer muito do nosso orçamento corrente, né, e comprometer, né, a nossa capacidade de investimento ou de fazer a alocação de recursos presente e futura, a gente está falando aqui de um princípio chamado princípio da sustentabilidade das finanças públicas intergeracional, tá? Quer dizer que a gente quer deixar para as gerações futuras, né, uma capacidade, né, de investimento e de alocação de recursos, né, igual, pelo menos igual a que a gente tem agora, né? Então a gente não quer assim limar, né, prejudicar as gerações futuras. Então por isso vamos controlar a nossa dívida, tá? Esse é o mote, certo? Então é por isso que a gente tem um teto para as nossas despesas aqui, para a gente garantir que a gente não vai gastar tanto. Por outro lado, outra coisa que a gente tem, né, a regra número 2, então, que o RARDP controla, é a meta de resultado primário. Lá na LDO, tá? Na LDO, especificamente no anexo de metas fiscais, a gente vai estabelecer uma meta de resultado primário, que a gente viu que é o quê? Que é receita menos despesa. São esses dois fatores aqui, tá certo? A despesa, ela tá um pouco mais no nosso controle, tá? A gente paga ou não ali, se a gente quiser, ou se a gente tem que pagar ou não. Por isso que na lei orçamentária anual, as despesas são fixadas. Já a parte da receita, ela é um pouco mais imprevisível, tá? Por isso que na lei orçamentária anual, elas são previstas, tá? Então, o governo, ele pode, né, até pode exigir tributos, mas ele não pode ir lá e arrancar esse tributo aqui do bolso do cidadão, tá certo? Então, ele realmente tem que pagar. Então, as receitas, elas são um pouco mais, né, como eu disse, imprevisíveis. Então, você não tem muito controle, você não sabe como é que vai ser a arrecadação, tá? Então, se a gente eventualmente, né, tiver uma frustração de receita, né, frustração de receita, quer dizer, digamos que eu tinha aqui, né, as minhas receitas aqui previstas eram 10, as minhas despesas previstas eram 8, de forma que o meu resultado, a minha meta de resultado era 2. Aí vamos lá, o que foi que aconteceu, né? Essa era a minha projeção número 1, certo? Projeção 1. Aí eu estou agora no momento 2, na minha projeção 2, né? Avancei aqui um bimestre. Aí o que aconteceu? Eu estou vendo que eu não vou arrecadar 10 no final do ano. Eu vou arrecadar só 8, tá? Mas eu quero manter aqui meu resultado de 2. O que eu vou ter que fazer aqui com as minhas despesas para eu poder manter esse meu resultado de 2? Vou ter que reduzir minhas despesas, né? Então eu vou reduzir aqui de 8 para quanto? Para 6, para eu poder manter o meu resultado aqui de 2, tá certo? Quando eu faço isso aqui, quando eu reduzo aqui as minhas despesas de 8 para 6, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando esse remédio aqui, que é o remédio que me faz cumprir o resultado primário. É o remédio chamado limitação de empenho e movimentação financeira, que também é conhecido como contingenciamento de gastos, tá? Então, ele nada mais é do que isso, um freio nas despesas, porque eu estou vendo que as minhas receitas não estão
não estão me fazendo cumprir ali a minha meta, tá certo? Então veja que ao longo do ano a gente vai sempre perseguir a nossa meta de resultado, tá? E vamos sempre tentar manter as nossas despesas aqui abaixo do teto, tá certo? Se as nossas despesas crescerem muitos, tá? Porque a outra explicação que eu vou dar aqui é o seguinte: a gente tem despesas primárias, aí elas podem ser obrigatórias ou elas podem ser discricionárias, certo? As obrigatórias é aquela que a lei manda eu fazer, tá? E eu não posso correr, tenho que fazer aquela despesa ali. As discricionárias, não, é porque o governo entendeu ali que aquelas despesas são interessantes que sejam feitas, tá certo? Então, se eu estou vendo, tá? Mas lembre que tudo isso é despesa primária. Então, se eu estou vendo nas minhas projeções, se eu estou vendo que a minha despesa obrigatória está aumentando e eu tenho que manter o meu teto aqui, afinal, porque o meu teto é de despesas primárias, então se eu aumentei aqui nas obrigatórias, eu vou ter que diminuir aqui nas discricionárias. É onde eu posso, é somente aí que eu posso fazer alguma coisa, porque aqui nas obrigatórias eu não posso fazer nada, tá? Eu vou ter que pagar essas despesas aqui. Nas discricionárias é onde eu posso diminuir. Então, se eu ver que as minhas obrigatórias estão aumentando mais do que eu estava prevendo, eu vou ter que diminuir mais aqui as minhas discricionárias. E como é que eu faço essa diminuição? Por meio do bloqueio, tá? Ó, bloqueio de despesas discricionárias, tá certo? Então é isso. Ao longo do ano, o Hardp, ele vai nos mostrando justamente isso, tá? Vai nos mostrando como é que está aqui o nosso nível de despesas primárias, para ver se a gente precisa fazer algum bloqueio de despesas discricionárias, e ele vai nos mostrando como é que está a arrecadação da nossa arrecadação da nossa receita também, para ver se a gente vai cumprir ali, para que a gente continue nesse trajeto de cumprir a meta de resultado primário, tá certo? Então, ele é muito isso, para a gente continuar nesse trajeto aqui de cumprir a meta de resultado primário e cumprir o teto de gastos. Se esse conteúdo aqui tem sido útil para você, eu peço que você deixe o like, tá? Porque nos ajuda muito e você ajuda também a manter a saúde das finanças públicas do nosso país, porque ao difundir o conhecimento de orçamento público, a gente consegue, né, cobrar mais dos nossos responsáveis, tá? E se você quer saber, né, exatamente como estudar e o que estudar em cada assunto de administração financeira e orçamentária, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você clicar e baixar esse guia de AFO totalmente grátis, elaborado por mim, tá? Que vai te poupar muita energia e muitas horas de estudos, tá certo? E se inscreve aqui no canal para você também receber mais vídeos como esse aqui. Então vamos para os números aqui do primeiro bimestre de 2026, tá certo? Olha só, esse aqui é o demonstrativo do limite de despesa, é uma tabela que vai nos mostrar aí sobre o teto de gastos. Veja só, limite de despesas, é a regra número 1 lá que o Hardp controla, tá certo? Então ele diz assim, ó, que no momento da publicação da LOA, nossa projeção número 1 aqui, no momento da publicação da LOA, as nossas despesas primárias que estão sujeitas ao limite eram de 2.391. Isso aqui é em bilhões, tá certo? Mas eu vou simplificar e falar só o número que está aqui. Então, 2.391. E o nosso limite era de 2.392. Então, veja que a gente tinha um espaço de 1 bi, não é isso? O nosso teto, então, era aqui. A gente estava quase no teto. A gente estava a 1 bi do teto, tá certo? Mas aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que as nossas despesas que estão sujeitas ao limite, né, a nossa projeção é que, opa, se a gente não fizer nada, as nossas despesas que estão sujeitas ao limite vão aumentar 2,6, elas vão para 2.394, tá? Aí então veja assim, a gente tinha uma folga, né, de 1 bi. De acordo com essa projeção, se a gente não fizer nada, a gente vai ganhar 2,6. Então isso que significa que a gente vai ficar 1,6 acima do teto. O que eu vou ter que fazer então? Eliminar esse 1,6. É por isso que no sumário executivo ele fala aqui, ó, bloqueio de 1,6 bilhões decorrentes de quê? Decorrentes do aumento da projeção, olha só, das despesas obrigatórias, porque essas aí eu não posso fazer nada. Então, como a projeção de despesa obrigatória aumentou, eu vou ter que bloquear despesa discricionária, tá certo?
O restante aqui são instruções ali, ele fala que isso aqui vai ser um decreto de programação orçamentária e financeira, tá? Que também é conhecido vulgarmente como decreto de contingenciamento, tá certo? E aí ele fala mais. Vamos para a segunda regra aqui. A primeira coisa que eu quero lhe lembrar é que quando a gente estabelece uma meta de resultado primário, tá? Essa meta aí ela trabalha num intervalo de tolerância, que vai de mais 0,5, desculpa, mais 0,25 bi para cima e menos 0,25 do PIB, tá? Eu falei bi, né? Mas menos 0, então aqui mais 0,25 do PIB, tá? E o inferior aqui é menos 0,25 do PIB, tá? Então, por isso que em 2025 aqui a nossa meta, o nosso centro da meta era zero. Então, o intervalo superior, né, o limite superior era 0,25 e o inferior era menos 0,25. Em 2026, né, o centro da meta era 0,20. Isso aqui é projeção, tá? Porque eu peguei de 2025. O centro da meta era 0,25, então o nosso limite inferior era zero, né? E o nosso limite superior, 50. Por que eu estou lembrando você disso aqui? Porque a Lei Complementar 200, tá, de 2023, ele fala que será considerada cumprida a meta se o resultado do governo central, que é apurado pelo Banco Central do Brasil, tá, for superior ao limite inferior do intervalo de tolerância. O que isso significa? Que para eu considerar a meta como cumprida, basta eu cumprir esse inferior aqui, tá certo? Então, se em 2025, por exemplo, o resultado apurado foi de menos 0,1, tá? Veja que está inferior ao centro da minha meta, mas está maior do que 0,25. Meta foi cumprida? Foi cumprida. Considera-se cumprida a meta. Então basta você cumprir o limite inferior aqui para a gente considerar que a meta foi cumprida, tá? Esse conceito é importante para você entender agora aqui o que foi feito em relação ao resultado primário aqui no demonstrativo do primeiro bimestre de 2026. Olha só, aqui é a nossa projeção na LOA 2026, tá? Eu quero que você olhe para essa linha aqui de meta fiscal. Olha aqui, ó. A meta fiscal, tá? Ali no momento da publicação da LOA, né, que foi fixada ali, era de 34,3 bilhões, tá? Então era fazer um superávit de 34 bilhões, tá certo? Mas aí, o que foi que aconteceu agora, né, depois da avaliação aqui do primeiro bimestre, tá certo? O que aconteceu foi que, olha aqui para essa coluna aqui de diferença, ó. Quando a gente está falando aqui de receita, na linha 3, olha só, receita, linha 3, a gente teve uma diminuição de receitas de menos 13 bi. E quando a gente está falando aqui de despesas primárias, olha só, despesas primárias, a gente teve um aumento de despesas de 23 bi. Então veja que foi ruim dos dois lados. Foi ruim pelo lado da receita, que diminuiu, e ruim pelo lado da despesa, que aumentou. Isso fez com que o nosso resultado primário aqui, ó, piorasse em 31, tá? Então, o que aconteceu? A gente estava projetando, né, que ia ter um superávit de 34, era a nossa meta e a nossa projeção no momento da publicação da LOA 2026. A gente estava projetando um superávit de 34, mas a gente viu que se continuar do jeito que está aqui, a nossa projeção é que o superávit não vai ser de 34, vai ser de 34 menos 31, que no final das contas vai ser 3,5. E aí, o que estão fazendo? Olha, o meu limite inferior, que ele diz aqui, ó, olha aqui, ó, a linha 9 é limite inferior. Quanto é o limite inferior? É zero, tá? Que isso aqui vai ser menos 0,25% do PIB, vai ser, considerando aqui o centro da meta, pega o centro da meta 34 menos 0,25% do PIB, vai dar zero, tá? Então, eles estão dizendo o seguinte, olha, se o meu limite inferior é zero e a minha projeção agora é que eu fique com um superávit de 3, então eu não preciso fazer limite de empenho e movimentação financeira. Tá aqui a conclusão. Olha, eu tenho uma margem de resultado primário de 3,5 bi, considerando o limite inferior. Então, sendo assim, eu não preciso, né, fazer contingenciamento porque eu já estou cumprindo a meta, tá? É isso que o governo está falando, tá? E é por isso, né, eu espero que agora você tenha entendido aí por que é que o governo faz bloqueio e por que é que ele faz, né,
contingenciamento ou limitação de empenho e movimentação financeira. É isso, até a próxima, nos vemos por aí. Valeu!